Boa tarde, bem-vindo aí ao painel. É um formato diferente aqui, não sei, eu não posso ficar de pé. Eu falei com alguns colegas ontem, eles falaram, eu vou ter que ouvir o Márcio de novo, né? O pessoal tá falando que eu apresento muito em eventos, mas enfim, é uma honra estar participando desse evento do IBRAM esse ano, falando aí, moderando esse painel sobre demandas da indústria automobilística. A gente teve um pequeno atraso, peço desculpas, mas o pessoal da indústria automobilística ou não tem demandas ou já sabe que as demandas não serão atendidas, né? Então, talvez por isso que eles estejam demorando um pouco para aparecer. Mas, enfim, tirando as brincadeiras, obrigado pela presença de todos. E vocês já sabem todos como é que funciona o esquema aqui do evento. A gente tem aqui presencialmente, então, a Amanda. Ela é diretora de mineração, novos negócios e licitações da XCMG, empresa da China. Eles estão comercializando vários equipamentos de mineração e de construção civil aqui no Brasil. Eles têm montagem em Pouso Alegre e eles vão contar um pouco da experiência deles e um pouco das demandas que eles têm para nós da área de mineração. E também com a gente está o Wilson Ragusa, gerente de vendas especiais da Volkswagen Caminhões. E também vai contar a experiência da Volks. E eu fiz uma provocação para eles, na verdade, na organização do evento, para tentar ser assim o menos possível marketing para a mineração, né? A gente sabe que a mineração é um consumidor da indústria deles, né? Mas que a gente gostaria de ouvir muito a demanda que eles teriam para a indústria a demanda que a indústria automobilística teria para a gente da mineração e com mais uma observação, para, se possível, focar na demanda que eles teriam para a mineração do Brasil. Então, a gente sabe que muitas cadeias produtivas de fornecimento para a indústria automobilística passa pela China, passa pela Europa, passa pelos Estados Unidos, né? Mas a gente, como mineradoras, nós como mineradores no Brasil, né, a gente se interessaria em saber o que a indústria automobilística teria de demanda para nós aqui no Brasil. Então, eu pedi para todos os apresentadores, se possível, incluir alguma coisa nesse sentido na apresentação de vocês. A organização do evento pediu para a gente colocar as apresentações, se possível, na ordem alfabética. Então, a gente está com Volkswagen e XCMG. Eu vou passar a palavra para o Wilson, então, o Wilson fazer a apresentação dele. Obrigado, gente. Obrigado. Será que troca? Como que a gente consegue checar? Bom, todos me ouvem? Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui no Expo IBRAM, uma grande feira. Obrigado pelo convite. E eu vou falar um pouquinho, como o Márcio falou, do que a gente tem para ofertar para esse segmento tão importante e que realmente move realmente a economia do nosso país. Falar um pouquinho de Volkswagen. Acho que não está mudando. Agora foi. Então, a gente tem uma história bacana aqui no território brasileiro. Só está com um delayzinho aqui para mudar. Vamos lá. Então, a gente chega no Brasil aqui em 81, né, com a Volkswagen do Brasil, sendo uma parte da Volkswagen Automóveis. De 2000 a 2008, a gente começou a fazer parte de uma empresa chamada Volkswagen Nutzfahrzeug, que é uma parte comercial de veículos, né, da Volkswagen na Alemanha. Ele está demorando aqui um pouquinho para passar ainda. Vamos lá. 2009, 2012, a gente foi parte da MAN.
o grupo Volkswagen, a partir de 2012, ela viu a necessidade de separar, né, as marcas do grupo num segmento de veículos comerciais pesados. E hoje a gente faz parte de um grupo chamado Grupo Traton, onde nós somos 4 marcas que eu vou falar logo na sequência. Aqui são as marcas de veículos de passeio, né, só por curiosidade, são todas as marcas que fazem parte do grupo Volkswagen. E na parte direita nós somos a Traton, onde tem essas 4 marcas de caminhões, né, onde a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Scania são as 2 empresas que trabalham aqui no Brasil, né, com produtos no Brasil. A MAN é uma empresa europeia, exporta também para todo mundo, e a Navistar é uma empresa focada nos Estados Unidos e também acaba exportando também para outros países da América. Estamos já fizemos 40 anos de Brasil, consolidados com a marca de caminhões. Aqui um pouquinho do nosso market share, né? Hoje somos líderes de mercado no segmento de caminhões. E a gente tem uma ampla rede de concessionários espalhados pelo país, né? Então a gente tem uma rede de mais de 130 pontos. Aqui na região de Belo Horizonte, destaque para os 2 concessionários atuantes, que é a Veminas e a Elmas. Hoje também aqui com representantes aqui no Expo Zibran. E somos divididos em 4 escritórios regionais, ou seja, nós temos estruturas de pós-vendas, de assistência técnica, também de peças, que atendem, e serviços, né, contrato de manutenção, telemetria, que atende todo o território nacional. Então, acho que isso também num segmento de alta utilização, segmento severo, isso é uma grande diferença para quem não só vende o produto, mas também oferece toda a gama de serviços e pós-vendas. E olhando aqui um pouquinho mais para o segmento de mineração agora, a gente tem alguns veículos de aplicação. Então, temos o 11180 4x4, que é um veículo de entrada, um veículo leve, um veículo que tem muita aderência para aplicação fora de estrada. Temos os traçados, né, com destaque para o 31320 6x4, o 32380, também 6x4, o 33480 na aplicação de tractor, e os cavalos mecânicos rodoviários que servem para fazer o transporte de longa distância também do minério. Falando um pouquinho de cada um deles, o nosso veículo 4x4 é o nosso caminhão aqui de 10,8 toneladas, tração integral nas 4 rodas, né? E a aplicação desse caminhão de comboio também, lubrificantes e combustível, são 2 das grandes aplicações que esse veículo opera. Destaque porque a gente é a única montadora que oferece esse tipo de produto para o mercado, nessa categoria, né? Outro produto que se destaca é o 31320, caminhão também 6x4, caminhão com câmbio automatizado. Principalmente a principal aplicação é a báscula de 12 metros cúbicos, né? Também dando destaque para o segmento de apoio para a mineração. Temos também a báscula de 15 metros cúbicos, que nesse caso é o 32380, um veículo com redutor no cubo, e um veículo para PBT de 32,7 toneladas, bloqueio diferencial transversal e longitudinal. Temos o 33480, também um cavalo fora de estrada, que também serve para terrenos de bastante severidade e que serve principalmente para o semi-reboque basculante de 3 e 4 eixos, tá? Um caminhão 6x4, transmissão automatizada de 12 velocidades. E temos os cavalos rodoviários para mais longa distância, que serve para aplicação semi-reboque basculante de 3 e 4 eixos, caminhão rodoviário 6x2, ó, da linha Meteor. E o caminhão 29530, também de aplicação rodoviária, para o rodotrem basculante. Falando um pouquinho, que foi um pedido do Márcio, né, a Volkswagen ela é pioneira em lançamento e inovação no mercado brasileiro. É uma empresa, apesar do nome Volkswagen, né, o nome alemão, a nossa engenharia e todo o desenvolvimento é feito do Brasil para o resto do mundo. E a gente foi inovadora, foi pioneira em lançar o primeiro veículo elétrico no Brasil, também lançado aqui nesse espaço, né, foi feito um evento em Belo Horizonte, privilegiando também esse grande mercado importante para a Volkswagen. Então, hoje é um veículo que já é realidade, um caminhão de 11 e 14 PBT, 2 opções, tá? Um veículo que já é realidade. E a Volkswagen também já vem trabalhando fortemente com a aplicação de veículos semi-autônomos, né? Então, um destaque que eu trago aqui é o veículo Canavieiro, que hoje também já é um veículo de portfólio.
E o que eu posso adiantar para vocês é que esse é um tipo de veículo que a gente também já está testando, começando a fazer as primeiras rodagens para aplicações restritas também de mineração, né? Então, a gente está olhando para esse mercado com bastante carinho. A Volkswagen ela é full line, né? Ela sai desde o caminhão Express, né? Que é o caminhão que é, na verdade não é um caminhão, é uma caminhonete, categoria B, e vai até os extrapesados. Destaque também para lançamentos agora que nós fizemos na nossa linha de cavalos para caminhões com retarder, que é uma grande demanda do segmento de mineração. Então, hoje já o Meteor 28480 e o 29530 já tem esse opcional. E a gente não vai parar por aí, a gente vai continuar desenvolvendo também produtos específicos e sob medida para o segmento de mineração. Vale ressaltar também que esses veículos são todos conectados, eles já saem de fábrica conectados, com a opção para vocês poderem acompanhar a operação do caminhão, pensando em diminuição de custo operacional, como também questões de segurança envolvendo a operação do produto. A gente também queria fazer um grande convite para todos que estão aqui. Nós estaremos com um grande stand na Fenatran, que vai acontecer agora do dia 4 ao dia 11, desculpa, do dia 4 ao dia 8 de novembro. É o maior evento de transporte do Brasil. E fica aqui o convite para que vocês possam vir até a nossa casa e a gente possa conversar um pouquinho mais, com mais tempo. Eu acho que basicamente era isso que eu tinha para passar, Márcio. Fico à disposição para qualquer dúvida. Vamos continuar aqui no evento também. Muito obrigado pela atenção de todos e mais uma vez pela oportunidade, Márcio. Obrigado, eu que agradeço, Wilson, pela apresentação, muito interessante. E agora eu vou passar a palavra para a Amanda, da XCMG, para fazer a apresentação dela, Amanda, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Machado, sou diretora de mineração e novos negócios na XCMG e vou trazer um tema aqui um pouco diferenciado aqui no painel. Eu vou iniciar apresentando para vocês sobre a XCMG e o que ela traz para vocês. Eu vou colocar o painel um pouquinho diferente no seguinte sentido: ao invés de falar mais com vocês, a demanda da XCMG é ouvir um pouco mais de vocês, da mineração e a demanda para a nossa indústria. Antes eu vou estar apresentando então para vocês um pouquinho do grupo XCMG. Nós temos 81 anos de mercado, estamos presentes em 177 países, um faturamento anual de 30 bilhões de dólares. O grupo XCMG hoje ele é líder mundial na eletrificação de máquinas de linha amarela e voltada principalmente para a mineração. Somos a segunda maior fabricante de caminhões elétricos da China e a nona maior fabricante de caminhões no mercado chinês, considerando que o mercado chinês hoje eles são 2 milhões de unidades ano, né, contra 110 mil em média do mercado nacional. Falando da XCMG no Brasil, hoje nós ocupamos uma área de 800 mil metros quadrados, dos quais 150 mil metros estão em área construída, toda em galpões, que vai do corte à conformação do aço até a sua pintura e entrega do equipamento final. O investimento total foi de 500 milhões de dólares na nossa base, que hoje fica em Minas Gerais, na cidade de Pouso Alegre. O nosso portfólio, ele é um portfólio extremamente amplo. Ele pega desde os caminhões rodoviários, focados principalmente para desde a mineração até todos os segmentos rodoviários, máquinas de mineração, desde escavadeiras, pá carregadeira e todo o portfólio para atender, infraestrutura, terraplanagem, linha de içamento, pavimentação, a linha de compactação, caminhões rígidos, voltado aí principalmente para a mineração, é um dos destaques que vem ganhando no mercado. A linha agrícola, voltada para os tratores, carregamento, a parte de construção geral, a linha de elevação, implementos, perfuração e os caminhões de mineração. Ou seja, o nosso portfólio é bem amplo, eu não vou entrar em todos eles, mas o recado é o quanto a gente pode, de fato, atender de A a Z a indústria de mineração. Eu vou passar um vídeo agora para vocês só entenderem um pouquinho da XCMG, antes de eu entrar nos dados.
seja do Polo Sul ao Equador. Das cordilheiras dos Andes às florestas amazônicas. Não importa onde você esteja, a marca XCMG sempre estará em todos os lugares e ao seu lado. A XCMG é um dos maiores fabricantes das máquinas e equipamentos de construção em todo o mundo, oferecendo o maior portfólio e a solução completa nos diversos setores de construção, incluindo içamento na montagem industrial, terraplenagem e construção civil, construção e manutenção de estradas, construção e operação de minas, concretagem, escavação de túneis, construção de metrô, toda linha de combate a incêndio, construção de pontes e rodovias, saneamento básico e a área de arsenal bélico. A XCMG sempre ofereceu as soluções mais completas do segmento aos clientes do mundo todo. Como a maior fabricante do mundo de carregadeiras, rolo compactador, escavadeira, motoniveladora, retroescavadeira e guindaste, a XCMG tem a capacidade de fornecer ao mercado mundial mais de 100 mil máquinas de alta qualidade por ano. A fábrica XCMG Brasil ocupa uma área de 1 milhão de metros quadrados, sendo 150 mil metros quadrados de área construída e cerca de 1.000 funcionários locais. Travou. Eu vou seguir aqui, gente, essa é a apresentação, vou entrando direto nos dados. Só vou narrar um pouquinho o que o vídeo coloca, mas coloca de fato toda a infraestrutura que hoje a XCMG apresenta para o mercado, principalmente de mineração. Colocando aí desde as nossas filiais em todo o território, principalmente focado nas áreas minerais, Pará, Minas, região centro-oeste. Então, entrando já nos dados que a XCMG pretende hoje discutir com vocês, nós vamos falar um pouquinho das estatísticas e os dados fornecidos pelo IBRAM, que coloca o crescimento em faturamento da mineração no Brasil. Nós podemos ver aí que os dados apontados, inclusive a previsão para o ano de 2024, é um crescimento de 8% nesse ano, uma queda de 0,7% no ano de 2023 e uma queda de 26% no ano de 2022. Eu trago um comparativo para vocês do cenário da venda de máquinas segundo a ABIMAQ, Associação Brasileira de Indústrias e Máquinas, aqui no Brasil. Os números que ela coloca, por exemplo, no ano de 2023, máquinas vendidas para o segmento de mineração. Ele coloca as máquinas 1.372 unidades vendidas ao segmento específico mineral, ou seja, uma queda de 1,7% no ano de 2023. E no ano de 2024, a projeção é para que feche o ano com uma alta de 24,6% de equipamentos destinados pontualmente à mineração. Quando a XCMG vai comparar os dados, ela coloca, enquanto no ano de 2026 o mercado caiu, em 2023 o mercado de máquinas caiu menos 1,7%, contra o mercado de mineração 0,7%. No ano de 2024, a estimativa, igual apresentada anteriormente, seria 8% do crescimento da mineração e 24,6% de crescimento no fornecimento de máquinas à mineração. Então, o tema que nós queremos hoje discutir, a principal demanda que hoje a XCMG traz para vocês é o quê? É, de fato, a indústria entender efetivamente como que hoje funciona a parte do planejamento
efetivo, como se diz, a estabilidade do mercado mineral versus o fornecimento que vocês mesmos precisam. Hoje, o mercado da mineração, nós entendemos que por diversos valores, por diversos fatores, ele é extremamente volátil. Um dia um planejamento, amanhã nós estamos com outro. Mas a pergunta que nós colocamos aqui, a demanda que nós trazemos hoje para vocês, é para estar entendendo. Hoje, a indústria, tanto a XMG e todos os demais entrantes aí asiáticos e de qualquer etnia, nós conseguimos, seja na eletrificação, seja na tecnologia autônoma, nós temos capacidade hoje para suprir a energia, suprir a necessidade da mineração. Assim como vocês, com certeza absoluta, têm toda a capacidade para estar atendendo a demanda aí necessária pela nossa indústria para a fabricação desses equipamentos. Porém, e no montar do quebra-cabeça? E na hora de realmente entender todo aonde precisamos chegar, o planejamento de longo prazo, as novas tendências, como que hoje a mineração coloca isso para a indústria automotiva? Quais são as informações, quais são os dados de curto e longo prazo que, de fato, a mineração ela coloca hoje no mercado? Então, esse é o tema que nós entendemos ser necessário hoje para a indústria automotiva e equipamentos conseguir estar atendendo ainda melhor o mercado de mineração. Obrigada. Obrigado, Amanda, pelas palavras, pela apresentação. Alô? Alô? Obrigado, Amanda, pela apresentação. Eu até, nos bastidores, dei uma discutida nessa demanda da Amanda, da XMG, que não é exatamente uma demanda de matérias-primas de mineração, mas a gente sabe que no Brasil não é exatamente um país extremamente preciso em planejamentos e na execução de planejamentos, né? Eu não estou criticando ninguém, tem empresas que são fantasticamente boas nisso, mas que, por outro lado, é um tipo de dificuldade que eu também vendo, né? Eu também faço trabalho de vendas aqui no Brasil e, para mim, também é uma dificuldade enorme se você tentar planejar um esforço de venda e tem o consolo de que todos os participantes de mercado que querem concorrer tem essa, não vou dizer a mesma dificuldade, mas tem dificuldades similares. Então, eu não estou falando que é o melhor dos mundos, mas que tem solução, mas enfim, é um negócio que afeta todo mundo e, lógico, né, essa demanda da Amanda é bom ouvir, né? E o que a gente puder fazer por ele seria bem-vindo. A gente estava falando, se as empresas de mineração tivessem assim um planejamento de compra de escavadeiras para 3 anos, 15 anos, 10 anos, o trabalho de todos os fabricantes de escavadeiras ou de equipamentos, de qualquer tipo de recurso para mineração, seria muito mais facilitado e certamente seria possível de ter esse tipo de investimento com menores valores, digamos assim, né? Mas, enfim, é uma demanda anotada e é bom que a gente possa discutir. Eu vou passar a palavra agora, voltando para a ordem alfabética, para o Márcio. O Márcio ele é da Anfávia e vai trazer a posição aí especificamente dos fabricantes de veículos. Márcio, eu tinha falado para eles que sempre que possível eu gostaria de discutir alguma coisa sobre demandas para a mineração, se possível, para a mineração do Brasil. Então, se você pudesse ilustrar alguma coisa da sua apresentação e da sua fala nesse sentido, agradeceria. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelas falas iniciais. Olha, a sua palavra, ao final, ela é fundamental. De qual indústria que a gente está falando? Nós estamos falando da indústria automobilística de agora, ou nós estamos falando da indústria automobilística do futuro? O Brasil vive hoje, não apenas o Brasil, mas o mundo,
nós vivemos o momento mais desafiador da indústria automobilística da história. Primeiro porque o Brasil, como um dos grandes fabricantes de veículos automotores, ele agora se vê diante de um grande desafio em função das novas tecnologias. Então, a quantidade, o que se tem pela frente, e quando falamos em eletrificação, nós temos que ver isso com muito cuidado e com muita maturidade. A Europa, ela mais ou menos já desenhou para onde ela vai como futuro da indústria automobilística, recuou um pouco nesse desenho, vem recuando. Por quê? Porque a sua indústria sofreu o maior baque da história, tirando a época da guerra. Então, a indústria na Europa hoje está em xeque, está tendo um grande desafio, justamente em função das novas tecnologias. Por quê? Porque, principalmente, os veículos produzidos na Ásia, e especificamente China, ele chega à Europa com anos-luz ou com alguns anos à frente em termos de tecnologia e de capacidade de produção. A China hoje tem capacidade de produção de 50 milhões de veículos por ano. O Brasil, nós estamos falando aí de 2,5 que a gente está produzindo. Então, todo esse desafio, a gente tem que analisar o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na China, com as 50 milhões de capacidade instalada e hoje produzindo algo em torno de 30 milhões de veículos, e o Brasil tentando, os Estados Unidos também é um pouco mais eclético, tem um pouco de todas as tecnologias, mas ainda longe de ter a competitividade que a China tem em termos de produção. O que acontece com o Brasil? O Brasil hoje, se ele pegar o modismo desenfreado da eletrificação e principalmente a produção de carro elétrico, porque dentro da eletrificação temos os híbridos em especial e temos os carros elétricos. Se a gente for pelos carros elétricos, a gente vai ter uma lâmina maravilhosa que o João Irineu vai mostrar, eu conheço a apresentação dele, dizendo lá quais que são, o que se espera de produção da indústria brasileira, da indústria da mineração, de quais são os metais, os minérios, o que nós vamos precisar para o futuro como a principal demanda. O que tem numa bateria hoje, o que tem num automóvel hoje, o que vai ter daqui a alguns anos. Mas isso analisando o quê? Analisando o cenário de veículo elétrico. O veículo elétrico vai ser uma grande realidade no Brasil? Nós temos alternativas como os biocombustíveis, que no Brasil pode ser uma resposta extremamente inteligente para a descarbonização. Custa pouco, é eficiente e nós temos tecnologia de um investimento de mais de 50 anos na pesquisa e desenvolvimento do etanol e dos biocombustíveis. Qual o risco que nós corremos? O risco é, se nós acelerarmos esse processo e analisando sempre a fotografia de quais são aqueles metais, o que a gente vai utilizar na produção de veículo, nós podemos estar abrindo as portas de uma forma desenfreada para a entrada de novas tecnologias que o Brasil não tem capacidade de produção. Eu vou lhe dar um exemplo. O investimento hoje numa fábrica de bateria, ele é da ordem de 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares é quase um investimento, é metade do investimento, um terço do investimento que a indústria automobilística está fazendo em todo o Brasil, em todas as plantas, pegando todos os setores, os segmentos, inclusive caminhões, ônibus, máquinas, e esse é um investimento. Então, isso estou falando apenas de uma fábrica de bateria. Então, a demanda por esses metais, por esses minerais, tudo aquilo que a gente tem de sobra no Brasil, nós temos que analisar com uma cautela muito grande para não perdermos novamente, porque é aquilo que a gente fala, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E como a gente vai virar esse jogo? O jogo ele tem que ser virado com uma transição responsável, uma transição com o tempo de se aprender
que os nossos colegas europeus não tiveram, porque não tinham a opção dos biocombustíveis e tiveram que fazer uma transição energética de forma assodada. E quando falamos dessa forma assodada da transição energética, nós colocamos em risco aquilo que nós estamos discutindo como qual que vai ser o futuro da mineração relacionado ao setor automotivo. Eu tenho uma apresentação, não vou passar a apresentação. Esse material, ele tem muita coisa que o João Irineu vai apresentar. Tem apenas um gráfico que eu gostaria que avançasse um pouco. O controle não está passando. É assim. Bom, falamos dos investimentos de 130 bilhões. Desafios do setor automotivo, falamos do investimento em inovação, conectividade, falamos do processo de eletrificação, necessidade de atração de novos fornecedores, que é o adensamento da cadeia produtiva, estabelecimento de novos marcos regulatórios. Isso aqui é importantíssimo, porque isso aqui ele pode impactar diretamente naquilo que nós estamos falando em termos de necessidades para o futuro. Criação de infraestrutura para eletrificação, localização de produção de novas tecnologias, de forma que o Brasil não se torne um mero exportador de matérias-primas. Isso aqui é extremamente relevante. Quando nós comemoramos as exportações que estamos fazendo em termos de metais e minérios para a produção de baterias, isso não é um mérito em si. Nós precisamos trabalhar melhor essas tecnologias e esse processamento. Elevação da demanda por minerais de uma forma geral. Então, nós temos tendência de aumento da produção de autoveículos. Hoje, nós estamos aí na faixa de 2.600. Vamos chegar rapidamente a mais de 3 milhões, com potencial de produção local. Veja aí a própria legislação que foi aprovada em relação a semicondutores. A questão de fundição é fundamental para o novo processo de fundição que nós estamos trabalhando. E, de uma forma geral, os metais, aquilo que a gente vai ser necessário para a produção das baterias. Então, são os minerais fundamentais para esse processo. Agora, uma lâmina que eu acho muito interessante é quando a gente analisa o que se tem na produção do veículo atual e o que nós vamos ter com as novas tecnologias que estão sendo apresentadas, as novas tecnologias que já fazem parte do nosso portfólio. Está tendo um delay, só um minuto. Hoje, o que nós utilizamos para produção, para fabricação de baterias, fabricação anterior, por favor. Podemos seguir. Hoje, a demanda, nós vamos ver por modelo o que a gente vai precisar para o futuro. Mas essa é a resposta que nós precisamos? A resposta é quais são os minerais que utilizaremos na produção de autoveículos. Mas primeiro a gente precisa entender quais veículos nós iremos produzir. Nós vamos produzir o quê? O Brasil vai ser um grande produtor de veículo elétrico? É essa a nossa vocação? Nós vamos conseguir fazer isso em qual tempo? Se nós entrarmos nesse caminho, nós vamos colocar a nossa indústria em xeque e, consequentemente, a mineração. Porque o que está acontecendo hoje é uma maior competitividade dos produtos que estão sendo importados, principalmente da China, e que a nossa indústria não está preparada ainda para uma produção local. E qual que vai ser esse tempo de adequação? Aqui nós temos projeções para a fabricação de baterias no Brasil. O que vai acontecer? Composição de diferentes cátodos e anodos em baterias de lítio,
e a quantidade de minerais estratégicos para baterias de veículos eletrificados em 2034. Então, nós temos uma realidade que o Brasil, até 2030, ele vai ter mais de 50% da sua produção em veículos eletrificados. Vamos chegar em 2030, sendo mais de 50% da produção veículos eletrificados. Qual o processo de eletrificação será esse? Se a gente estiver falando de um processo de eletrificação através do veículo BEV, daquele bateria full, esse veículo, que é o veículo elétrico que nós conhecemos, o Brasil terá pouco conteúdo nacional. A indústria não é preparada para isso, nós não vamos ter volume de produção de baterias até 2030. Mas se a pesquisa aponta que os consumidores e os planos de investimentos querem e irão demandar por mais de 50% dos veículos eletrificados em 2030, nós precisamos entender qual tipo de eletrificação. Então, nós estamos falando de um tipo de eletrificação que é a eletrificação com os veículos híbridos que estão mais adequados à realidade do Brasil. Aí sim, nós estamos falando de uma demanda por todos esses minerais e num processo natural de crescimento e de transição energética. Então, a resposta objetiva, quais que nós iremos precisar, depende da escolha que será feita. Atualmente, a indústria brasileira ela está indo para a direção do carro híbrido e a utilização de biocombustíveis. Quando nós falamos de carro elétrico, também será produzido no Brasil, principalmente para os veículos pesados. Isso já tem acontecido, inclusive, com os ônibus. Isto vai acontecer, mas no processo de veículos, de automóveis, aqueles que têm um volume maior de produção, esse processo ele se dará de uma forma mais suave. Qual que é a grande mensagem? O Brasil não pode ser refém da importação de nova tecnologia, porque ao ser refém da importação de nova tecnologia, ele vai acabar impactando diretamente a mineração no Brasil. O detalhe que recente eu estive na China, o Brasil, há coisa de 20 anos, produzia mais aço do que a China. Hoje, a totalidade de produção de aço no Brasil equivale a 12 dias de produção da China. Então, a China superou com folga. Hoje, o Brasil importa mais de 5 milhões de toneladas de aço da China direto e indiretamente são mais 5 milhões e 700 mil toneladas. Quer dizer, então, todo esse processo, ele vai dizer qual que é o futuro da mineração, mas primeiro ele passa por qual rota tecnológica que nós vamos seguir. Obrigado, Márcio, pela apresentação. Eu achei bem interessante ele trazer o nome das substâncias minerais, os tipos de bateria e também, assim, importante, e o negócio assim que a Project Blue, eu trabalho na Project Blue, a gente faz análise de mercado de minerais críticos e da transição energética. Um pouco de marketing aí com a licença do IBRAM. E uma das coisas que a Project Blue sempre fala é que a cadeia produtiva do carro elétrico, seja do híbrido, do full, plug-in, a cadeia produtiva do carro elétrico passa pela fábrica de baterias, que é exatamente isso que o Márcio mencionou. A fábrica de baterias é um determinante de quanto que você vai conseguir controlar a sua cadeia produtiva dentro do país, ou se você vai depender de uma fábrica de bateria nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Coreia. Existem vários países que estão atraindo fábricas de bateria nos seus territórios exatamente primeiro para manter viva a indústria automobilística que esses países têm, né, dentro do país, e também para poder crescer e para poder ser um player internacional, doméstico. Quer dizer, se você conseguir continuar produzindo um carro elétrico, que todo mundo sabe que é uma cadeia longuíssima, importantíssima para qualquer país que já produziu, que produz
carro, né, é importante manter essa cadeia produtiva, e um dos nós, um dos gargalos de você conseguir manter essa cadeia produtiva dentro do país é você conseguir atrair uma fábrica, a gente chama de gigafactory, né? Trazer para o país uma gigafactory. E aí cai na questão da demanda, né? A gente nunca sabe se a gente tem que ter demanda suficiente de bateria para atrair uma gigafactory, ou se a gente primeiro traz a gigafactory e depois tenta manter aí a indústria automobilística, né? Então é uma discussão que a gente sempre tem, e provocando e cutucando as estrangeiras, né? A gente sempre tem visto que a grande maioria das estrangeiras, o projeto de eletrificação é trazer o veículo inteiro montado de fora, ou numa segunda opção, trazer partes, e dentro dessas partes a bateria já vem praticamente pronta, monta-se a bateria no máximo, né? Monta-se a bateria no Brasil, mas ela já vem praticamente toda pronta para ser montada no Brasil, e que efetivamente não é o melhor desenho de cadeia produtiva para a mineração do Brasil. Então, a mineração do Brasil, idealmente, né, se tivesse 1, 2, 3 gigafactories no Brasil, seria ótimo, né? A gente consegue integrar a cadeia toda no Brasil, mas a gente sabe também que a indústria, não é uma crítica, né? Mas a indústria automobilística no mundo inteiro, ela demanda de apoio, de isenções. Não é uma crítica, é assim que funciona, né, a indústria automobilística no mundo inteiro. E a gente não estava vendo muito esse tipo de esforço aí pelo governo, pelas entidades, né? Mas a gente tem ouvido notícias diferentes, o que é bastante interessante, né? E também é um dos objetivos nossos de trazer esse painel nesse evento, é exatamente para provocar isso e ter uma posição aí de vocês. Eu vou passar a palavra então para o nosso último palestrante, o João Irineu, da Stellantis, e não se sinta depreciado por ser o último, mas tinha 2 depois na ordem alfabética, mas a gente pulou. Mas eu vou aproveitar para puxar a sua orelha. Não, por favor, a gente está aqui para isso. Tá certo. Vai lá. Será que a gente pode colocar a apresentação na tela? Obrigado. Então, primeiro, agradecer o convite, agradecer aos colegas do IBRAM, da Exposi IBRAM, pelo convite para poder participar, saudar os colegas aqui da mesa, né? E dizer o seguinte, nós, a Stellantis é um grupo relativamente jovem, mas formado por empresas com muita experiência no mercado. O nosso segmento de atuação são os veículos leves e comerciais leves. Mas, assim, por que numa empresa, num local de mineração, nós estamos falando de veículos leves e comerciais leves, né? É como o Márcio comentou no início da fala dele, o desafio que a indústria automotiva tem, e são vários, né? Só para você colocar na sua lista, né? Segurança veicular, a evolução que o carro sofreu do ponto de vista de segurança veicular nos últimos anos é brutal. Do ponto de vista de conectividade, o carro hoje está conectado na nuvem, o carro hoje troca informação com a rede, on time, de dentro do carro, você faz várias coisas, né? O carro evolui do ponto de vista de legislação de emissões de gases poluentes, aqueles gases que fazem mal para a saúde. Ou seja, nós estamos na fase 8 de um programa que começou na década de 80, nos Estados Unidos começou também, na Europa só começou na década de 90 e na China começou nos anos 2000. Tá certo? Então, assim, o Brasil está à frente de grandes potências mundiais, de grandes regiões desenvolvidas, do ponto de vista de abatimento de emissões de gases poluentes. Mas hoje nós vamos abordar um tema que é fundamental, tanto para a mineração quanto para... que é uma parte importante do ciclo de vida do automóvel leve e comercial leve, que é a descarbonização. Tá certo? Eu começo falando sobre... funciona, tem um delayzinho. Então, a Stellantis é um grupo jovem formado pela fusão da Fiat Chrysler e da Peugeot Citroën. 2 grupos mundiais, formando o 4º e 3º grupo do mundo hoje, em termos de vendas. São várias marcas, né? Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, são as principais marcas aqui na região. A gente hoje tem 30% do mercado aqui no Brasil e 25% do mercado praticamente latino-americano. Então, ou seja, é uma participação bastante importante. O time da Stellantis decidiu globalmente colocar a descarbonização como primeiro pilar
importante, ou seja, a gente formou o grupo em 2021, esse grupo formado em 2021 fez o inventário de carbono do berço ao túmulo. Isso aqui é muito importante, então, desde a mineração até o final de vida do veículo, até a reciclagem do veículo. E ao fazer esse processo, a gente colocou um objetivo, com esse inventário de 2021, de reduzir 50% da emissão de CO2 equivalente em 2030 e fazer net zero em 2038. Então, bastante ambicioso. O Brasil, o nosso portfólio aqui no Brasil é o que está projetado na tela, com as marcas Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, Abarth, Ram. Temos um veículo, um volume pequeno de importados, mas são 900 mil carros produzidos e comercializados aqui na região da América do Sul. Então, aquele 30% de market share no Brasil e 25% de market share na América do Sul é formado por esses produtos que estão aqui. Mas a gente colocou os produtos aqui não por uma razão comercial. Se a gente puder vender mais, vamos vender mais aqui, não tem problema. Mas o mais importante é a nossa responsabilidade em descarbonizar essa frota de veículos que está aí. A evolução dessa frota até 2030, ela tem que ser feita de forma a reduzir as emissões de CO2 em 50% e fazer net zero em 2038. E nós vamos ver como isso vai acontecer. São 32 bilhões de investimentos para esse ciclo, que vai de 2025 a 2030, em várias áreas, novas plataformas de veículo, novas tecnologias embarcadas, são 40 novos modelos e 8 powertrains novos. E entre eles, eletrificação. A gente começa com esse slide, que é um slide meio, assim, com bastante informação, mas é para a gente entender a mineração dentro do contexto do ciclo de vida do automóvel. Então, lá do lado esquerdo, lá em cima, a gente vê o escopo 3 do nosso negócio no processo de descarbonização. E ele começa exatamente com a mineração. Mineração é o primeiro quadrinho lá. Depois vem fabricação de matéria-prima. E dentro da fabricação, mineração e fabricação de matéria-prima, um automóvel do segmento médio, que é o que mais vende, que pesa 1.300 quilos, 800 quilos aço e ferro. Depois 20% do peso do carro alumínio, depois 20%, 15% plástico, material plástico e polímero. Esses são os principais materiais. Depois a gente vai falar de terras raras, vamos falar de materiais críticos para a bateria e vamos falar de materiais nobres para os catalisadores, tá certo? A gente vai entrar um pouco mais no detalhe. Agora nós vamos olhar o macro cenário e dentro desse cenário do ciclo de vida, a gente sai da fabricação do material básico, vai para a fabricação dos componentes, né? O carro tem 4.000 componentes, esses componentes são basicamente feitos fora da fábrica, eles são levados para a fábrica e na fábrica, onde a gente tem o escopo 1 e 2, que está ali no meio do slide, na parte superior, é o nosso negócio, o nosso CNPJ de montar o carro. Tá certo? Depois disso a gente vende o carro, o cliente usa o carro, essa parte de baixo aqui é o uso do carro, 3 fontes energéticas diferentes, combustível fóssil, que pode ser gasolina, diesel ou gás natural, biocombustível, que pode ser o etanol, e eletricidade nossa de baixo carbono, porque é de fonte hídrica, ou energia eólica ou solar e biomassa também, tá certo? Uma energia baixo carbono. Depois esse carro, no fim de vida dele, depois de 300.000 quilômetros, ele chega no final de vida dele e deveria ser descartado e reciclado. Do lado direito a gente tem as emissões do gráfico, aqui nessa parte superior aqui. As emissões totais do carro, 62 toneladas rodando com gasolina, 26 com etanol e 23 toneladas com carro elétrico. Então, praticamente, a emissão de CO2 no ciclo de vida total do carro, de um carro rodando com etanol e um carro rodando 100% com energia elétrica, é praticamente o mesmo valor, 1/3 daquilo que é o carro a gasolina. E essa aqui já é uma mensagem importante para a gente. Entre o etanol e o carro 100% elétrico, a gente tem aí uma vasta opção de trabalho de combinar biocombustível e diferentes níveis de eletrificação para fazer 50% de descarbonização em 2030. E essa é a base da nossa discussão hoje. E nós vamos abrir um pouco os materiais que a gente precisa para executar isso de uma forma, digamos, equilibrada. E é aquilo que o Márcio falou no discurso dele. Nosso país é um país em desenvolvimento e a gente precisa fazer essa transição energética de forma equilibrada, do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico e social. A gente não consegue fazer loucuras de partir para uma tecnologia única, muito cara, como aconteceu na Noruega. A Noruega hoje vende 85% de carro elétrico, mas é uma frota pequenininha, é um país pequeno, é um país rico, que vive do petróleo e do gás natural,
Então, ele pode bonificar e pagar para vender carro elétrico. Ele pode pagar para poder instalar infraestrutura de recarga ao longo de um país pequeno para poder fazer a recarga dos carros elétricos. A gente não chegou nesse ponto ainda, mas eles se planejaram ao longo de 20 anos para que isso acontecesse. Tá? A gente agora tem todas as oportunidades, com essa matriz energética que a gente está vendo aí na tela, de fazer essa transição de uma forma equilibrada do ponto de vista ambiental, econômico e social. Vamos continuar. Bom, eu disse que nós fizemos o nosso inventário de carbono, essa barra azul aí do lado esquerdo, são as emissões de CO2 do nosso negócio no mundo inteiro, do berço ao túmulo, quanto a gente emite de CO2, da mineração, fabricação das peças, logística, fabricação do carro, uso do carro pelo cliente em 300 mil quilômetros e descarte do carro. Fizemos inventário em 21, vamos reduzir 50% em 2030 e em 38 nós vamos fazer net zero. Mas isso aí eu vou falar no final. Tem uma linha tracejada ali. Metade do dever de casa nós vamos fazer com tecnologia embarcada no carro. E ali é muito importante porque a tecnologia demanda mineral. Minerais de todos os tipos, tá certo? E nós vamos falar sobre isso mais à frente. A outra parte é em processos, no processo de mineração, no processo de fabricação da matéria-prima, no transporte das peças, na fabricação do carro. São processos. Então, metade é tecnologia embarcada no carro e metade são processos para poder fabricar e entregar esse carro para o cliente. Tecnologia embarcada de carro. Num país em desenvolvimento, onde o poder aquisitivo em pouco mais de 200 milhões de habitantes, 2,3 milhões, 2,4, quanto o Márcio disse, compra um carro 0 quilômetro, 1% da população compra carro 0 quilômetro. Então não dá para falar que a gente vai vender carro 100% elétrico para todo mundo. Então nós precisamos encontrar o equilíbrio, o justo equilíbrio. A combinação do etanol com diferentes níveis de hibridização de baixa voltagem, média voltagem, plug-in e carro 100% elétrico, isso aqui vai compor o mix daqueles carros que eu mostrei no início. Lá no início tem Mobi, mas tem picape Rampage, tem Commander. Então tem carro de entrada, tem carro de segmento médio e tem carro premium. Eu preciso encaixar tecnologias de descarbonização, que são essas que a gente está vendo na tela, de baixa voltagem, média voltagem e alta voltagem ao longo do nosso portfólio, para fazer uma descarbonização equilibrada. Tá? Então isso aqui é um outro ponto importante. Qual é o bacana disso aqui? Eu mantenho a cadeia produtiva do motor de combustão interna nos híbridos, mas eu crio uma cadeia nova de fabricação de motores elétricos, de baterias de lítio e de centrais eletrônicas de comando para os carros híbridos. Então eu crio uma cadeia nova. E essa cadeia nova precisa de materiais críticos para a bateria e precisa de terras raras para os motores elétricos. Tá certo? E vou continuar precisando, por causa dos motores de combustão interna, de catalisadores com os materiais nobres, platina, paládio e ródio. Enquanto a Europa vai para o 100% elétrico, ela abandona o catalisador e não precisa mais de platina, paládio e ródio. Nós vamos continuar precisando de platina, paládio e ródio. Então, essa é uma visão assim, mais ampla daquilo que nós precisamos. Isso aqui é só uma visão gráfica dos carros, das arquiteturas e das plataformas que nós colocamos em produção. A primeira entra em produção agora no final de 2024 e as outras até 2030. Tá? Esse número aqui é um número que o Márcio já mencionou. De 2024, 2023 até 2030, nós temos aqui um mix daquelas tecnologias que eu acabei de mostrar na tela, que o Brasil vai precisar implementar para fazer a sua descarbonização. Significa que na cor amarela, no marrom, no verde e no azul, lá em 2030, esse é o mix de tecnologias de diferentes níveis de hibridização e de carros a bateria que nós precisaremos e venderemos na nossa frota em 2030. Significa que 46% dos carros têm algum tipo de eletrificação. 46% dos carros vão precisar de uma bateria, de um motor elétrico, de uma central eletrônica, de catalisador, tá certo? Sem falar do aço, do plástico e do alumínio que eu falei no início, né? Muito bem, eu vou falar de processos agora. Falei da tecnologia embarcada no carro para descarbonizar. Vou falar dos processos agora. Bateria. Diferentes tecnologias de bateria, diferentes configurações químicas de bateria, precisam de lítio, cobalto, níquel, manganês, grafite, alumínio, cobre, ferro e aço. Uma bateria dessa de um carro 100% elétrico pesa 400 quilos. De um carro híbrido pode pesar de 10 quilos, 50 quilos, 80 quilos, dependendo do nível de hibridização.
e precisamos desses materiais. São materiais críticos, a maioria deles disponíveis aqui no Brasil, e vão precisar desenvolver essa cadeia, porque a cadeia da bateria, ela começa na mineração, mas ela continua purificação, que é uma parte química pesada, e segundo, a parte mais cara que o Márcio citou na fala dele, que é a fabricação da célula, né? Aqui no celular tem uma célula de bateria de 4 volts de lítio aqui. Uma célula. O carro 100% elétrico precisa de 100 células dessa, mas não desse tamanho, muito maior do que essa célula aqui. Essa é uma célula para eletrônica, a célula para tracionar o carro é uma célula desse tamanho. Então, você precisa de 100 células dessa. Isso é carregado de material. Se chama bateria de lítio, mas tem 7 quilos de lítio, numa bateria de 400 quilos. Mas ele é fundamental, um elemento leve que faz esse transporte aí dos íons, né? Durante a carga e durante a descarga da bateria. Bateria, então, é um elemento estratégico fundamental. É metade do custo de um carro elétrico é a bateria. Então, é muito importante desenvolver essa cadeia no Brasil. Não é só minerar, é minerar, purificar e fazer a célula. Motor elétrico. Vamos precisar de motor elétrico. Motor elétrico, aqui tem um exemplo de um motor de 100 kW, que é um motor capaz de tracionar um carro 100% elétrico. Preciso de aço, cobre, silício, resinas, e ali as terras raras aparecem. Terras raras fundamentais, ímãs permanentes, para poder configurar a tecnologia, e aí diferentes formas, diferentes combinações, vão definir as tecnologias dos fornecedores de motores elétricos, né? Nós temos grandes produtores, tem um importante aqui no Brasil, que é classe mundial, que é a WEG. Então, ou seja, motor elétrico é um outro item, seguindo a bateria, estratégico para a gente possa colocar um pé na eletrificação de forma equilibrada do ponto de vista ambiental, econômico e social. Bom, eu falei que o carro também tem seus materiais, suas matérias-primas, né? A gente explode o carro e analisa com carinho quais são os principais componentes e matérias-primas do carro, principalmente no quesito emissões, porque são grandes quantidades de aço, ferro fundido, termoplástico e alumínio. Do lado esquerdo eu tenho o percentual em massa da presença dessa matéria-prima no carro, então 60% do carro é feito de aço e ferro fundido, 13% mais 5%, 18% plástico e elastômero, 11% alumínio. Do lado direito, quais são as emissões para produzir essa matéria-prima? Né? Eu disse, o aço e o ferro fundido, 51% das emissões das matérias-primas do carro estão para a fabricação do aço, 27% para a fabricação de alumínio, energia elétrica intensa, né? E 13% para a fabricação de plástico e elastômero. Esses são os principais, digamos, contribuidores nas emissões de CO2 para a fabricação das peças do carro, as principais matérias-primas, né? Bom, estou completando. Para poder gerenciar tudo isso, nós temos, evidentemente, um projeto de carbono neutro, e todos os carros novos que nós estamos projetando agora, com os 32 bilhões que nós mostramos lá no início de reais de investimento, eles têm para cada componente, para cada subcomponente, objetivo de CO2 na sua cadeia produtiva. Tá certo? Então, são materiais verdes, nós temos o roadmap tecnológico das tecnologias que eu mostrei, energia limpa na planta, otimização das rotas logísticas, o transporte hoje no Brasil, predominantemente rodoviário, feito com motor a diesel, então nós temos que trabalhar para poder reduzir as emissões dos motores a diesel com combustíveis alternativos, processos mais eficientes nas plantas, jornada sustentável do cliente para dirigir o carro de preferência com etanol, porque a gente viu que o etanol é tão limpo quanto, é tão baixo carbono quanto o carro 100% elétrico, e economia circular no processo de reciclagem. O processo de reciclagem é muito importante para evitar de ter que minerar tudo de novo, de ter que fazer todo o processo de matéria-prima básica, né? O aço principalmente, que é tipicamente com carvão mineral. Então, esse projeto vai nos permitir acompanhar o desenho até 2030, o principal desafio, além de 2030, mas o maior deles é 2038, fazer Carbon Net Zero. A gente sabe que vai faltar ali um 9%, que a gente não consegue mitigar, não temos tecnologia para mitigar e zerar. Então, esse 9%, aquela região amarelinha que está faltando ali, a gente trabalha com alternativas de captura de carbono. Essa captura de carbono pode se dar de forma artificial, que é a especialidade na Europa, e de forma natural, que é aqui no Brasil.
através de várias maneiras, né? Aflorestamento, reflorestamento, biochar. Então, tem várias formas de a gente fazer captura de carbono e compensar o 9% que vai faltar em 2038. Eu termino aqui a minha apresentação, agradeço a oportunidade, e dizendo que a mineração é etapa importante do processo, não só como mineração e execução na necessidade de descarbonizar, mas também dos minerais, os tipos de minerais que a gente vai necessitar. E a quantidade é grande, 50% dos carros vão estar eletrificados de alguma forma em 2030. A jornada está desenhada, nós precisamos agora sair das iniciativas e ir para as acabativas. Obrigado. Eu que agradeço, João Irineu, pela apresentação, muito ilustrativo e muito objetivo. E eu acho que a gente mais ou menos está se alinhando, né, em todas as conclusões, efetivamente apresentando as demandas. Eu acho que assim, eu vou falar a gente me colocando como parte da mineração no Brasil, a gente tem uma tarefa de casa para fazer. Então, eu até na hora do almoço encontrei os colegas da Nacional de Grafite, não sei se eles estão me ouvindo, mas da mesma maneira que o Brasil está se esforçando muito para produzir lítio, terras raras, a gente vê projetos pipocando por aí. Eu falei que ia criticar a Nacional de Grafite, a gente está deixando países como Moçambique, Tanzânia e Madagascar subirem a posição dos produtores internacionais de grafite. O Brasil era o segundo maior produtor de grafite por dezenas de anos, né? E a gente está passando aí para um quarto lugar, medalha de bronze menos, né? E a gente também está recebendo, a gente, mineração, né? Está recebendo esse puxão de orelha aí pela parte da demanda. Então, eu acho que esse tipo de recado é importante passar não só para os mineradores, mas como geólogos, o pessoal de exploração, o pessoal do governo também, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. E outra convergência, digamos assim, que a gente está tendo é essa questão do meio da cadeia, né? Então, a gente tem a mineração e tem as montadoras, digamos, a montadora não é uma palavra, né? A indústria automobilística do outro lado, né? E aqui sendo representada por 4 empresas. E a gente sabe que no caso da bateria, a bateria de lítio, né? Assim, falando genericamente, ela tem uma característica diferente das baterias de chumbo, porque as baterias de lítio elas são adequadas para determinado tipo de uso. Então, em termos de tempo de recarga, em termos de uso. Então, o exemplo clássico são as empilhadeiras, né, por exemplo, que trabalham num determinado ritmo de operação, tem seu tempo, você não precisa ficar transportando por quilômetros, né? Então, para cada tipo de uso existe uma formulação de catodo mais adequada para isso e, assim, quem consegue, digamos assim, flexibilizar esse tipo de produto e, consequentemente, se ajustar aí à necessidade de matérias-primas é exatamente a Gigafactory ou a fábrica de baterias que, no Brasil, a gente meio que está sentindo falta, né, desse tipo de investimento e de colocação de uma estratégia, de uma política, né, de ter esse tipo de indústria assim no Brasil. Eu tenho um tempo aqui adicional, eu queria abrir aí para as perguntas, então tem o QR Code aqui. Por enquanto não entrou nenhuma pergunta, não sei se é assim mesmo que funciona. Mas enquanto isso, eu queria refazer a colocação assim para todos vocês. Como é que vocês imaginariam como sendo ideal uma cadeia produtiva de baterias no Brasil? Assim, a gente falou de mineração e falando da outra ponta, né? Assim, cada uma das empresas de vocês fala, o meu sonho era que tivesse eu não sei o nome das empresas, né? Mas uma empresa chinesa de bateria que ela viesse e colocasse uma planta na Bahia, por exemplo, né? Que a gente vê
várias notícias, ou se seria legal se isso aí fosse, sei lá, em São Caetano, né? Ou eu queria assim ter, lógico, a empresa não precisa ficar abrindo seus secretos, né? Mas era legal se cada um de vocês pudessem ter, assim, na visão de vocês, o que seria interessante que acontecesse nesse gargalo de fabricação de bateria no Brasil. Colocando aqui a visão da XCMG. A XCMG, ela possui uma joint venture com a BYD e possui uma fábrica de bateria para atender as demandas próprias na China. Eu volto, inclusive, ao tema que eu abordei, que é a maior dificuldade. Hoje, o governo federal está trabalhando para, obviamente, trazer essa indústria aqui para o Brasil. Ele está cortando os ex-tarifários e está fazendo um trabalho que tem que ser feito mesmo de indústria local. Aí a gente entra no tema que o Márcio colocou, as dificuldades. Ao mesmo tempo, uma realidade. Então, hoje, na minha visão, a eletrificação, ela é um fato. Não tem como mais andar para trás, ela já é uma realidade casada com o foco da descarbonização e o compromisso que o país e o mundo têm em relação ao meio ambiente. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, Márcio, acredito eu que a fábrica de bateria ela é uma realidade muito próxima para o país, principalmente nos veículos menores, os carros rodoviários, primeiramente, e depois, num segundo momento, para os maquinários do tipo fabricado, por exemplo, pela XCMG. Nós temos planos de investimento, nós temos orçamentos atuais para o investimento na montagem desses equipamentos aqui no país. Mas hoje, a fábrica de bateria, ela ainda está num segundo momento, principalmente com a falta do planejamento, palpar melhor a realidade do mercado em números e visão de futuro, realmente, que o Brasil ele tem essa falta aí digamos, estou procurando o termo, mas de palpar realmente e saber para onde está indo, diferente de outros países aí na Europa que já possuem um segmento aí mais traçado, inclusive na China mesmo, mas é uma realidade. Casa dos Ventos, soluções completas, customizadas e competitivas para o suprimento de energia renovável. Podemos falar? Tá me escutando bem? Tá. A gente mostrou um gráfico com uma projeção até 2030 de aproximadamente 50% de algum tipo de eletrificação no mercado de veículos de passeio e comerciais leves, né? Quando a gente faz a análise um pouquinho mais profunda dos números, isso aqui significa uma demanda de aproximadamente pouco mais de 25 milhões de células de bateria. Células é a menor unidade da bateria. Isso aqui justificaria, pelo conhecimento de hoje, né, pelos números econômicos de hoje, uma fábrica de célula de bateria, que é a parte mais cara do processo, como o Márcio Lima citou na fala dele. Mas uma fábrica para todo mundo. Então, essa aqui é uma reflexão importante, né, que a gente precisa fazer como país, de ter um modelo diferenciado em relação ao que acontece no restante do mundo, onde cada montadora faz a sua joint venture, a sua parceria aí de fábrica de bateria, de ter uma para todo mundo no país. Para isso, a gente precisa também de uma cadeia intermediária. Mineração lá no início, lá na ponta, mas precisamos também da química, do trabalho químico, né, de purificação desses materiais, em preparação das pastas para poder fabricar a bateria. A fabricação da bateria que o Márcio citou é extremamente cara, porque num grupo de células, de 100 células de bateria para um carro 100% elétrico, o nível qualitativo de cada célula tem que ser exatamente igual. Então, para isso, é um processo todo automatizado. Da entrada do catodo e anodo até a saída, é tudo automatizado. Então, é uma fábrica extremamente cara, mas a gente está começando a enxergar demanda para 2030. Mas precisa ser criada uma política que possa viabilizar isso aí
para todas as montadoras, né? Isso aqui é só uma reflexão, olhando os números e os dados que a gente está projetando de agora até 2030. Basta a gente ver um pouco o que aconteceu com o setor e com a indústria brasileira quando nós passamos do câmbio manual para o câmbio automático. Quantas indústrias nós temos instaladas no Brasil que produzem o câmbio automático? Zero. E nós produzimos hoje mais de 2 milhões de veículos automáticos. A falta de uma política de governo que seja indutora, que traga os investimentos para uma mesma linha e diga, olha, esse é o plano da indústria brasileira, como está acontecendo agora com os semicondutores, e dizer para quem exporta para o Brasil, dizer, nós vamos ter a nossa fábrica de semicondutores, a nossa fábrica de baterias em 2028. Já contactamos os nossos investidores e a demanda é para atender as empresas que queiram fazer parte desse processo. Se o governo brasileiro não puxar isso, apontando o caminho e dizendo que o Brasil elegeu alguns itens como prioritários no seu processo industrial, nada vai acontecer. Você tem um problema de demanda e que com isso não justifica um investimento desse tamanho. Então você não investe porque você não tem demanda, mas você não tem demanda porque você não tem um custo alto, você tem um custo alto. Então tem que ser uma política de governo, uma política que não pegue apenas uma fabricante, mas uma política que eleja o Brasil. Falar, essa é a minha vocação. Eu tenho a vocação dos biocombustíveis, ok, excelente, isso me dá um processo de transição mais suave, mas lá na frente eu vou precisar e eu tenho que me preparar agora. Então esse é o caminho. Oi, só complementando, na parte do Irineu, um exemplo que aconteceu na Europa recentemente foi realmente a junção de grandes concorrentes para poder desenvolver tecnologia de produção de baterias, né? Então isso é um exemplo que já ocorre na Europa, na parte de veículos comerciais, e isso também pode acontecer aqui no Brasil. E também corroborando aí com o Márcio, eu acho que de fato a gente precisa ter um direcionamento mais claro, né? A gente já tem algumas iniciativas no segmento de transporte de passageiros, em algumas localidades, né? E no caminhão principalmente, isso ainda é muito nebuloso. Então, isso, se a gente não tiver, né, esse caminho um pouco mais claro, a gente fica, foi a brincadeira, né? O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? E o processo não se desenvolve. Você só vê grandes grupos apostando para cumprir, né, e atender metas aí de ESG que tem mundiais, mas você não vê isso em grande escala. Então, acho que o desafio está sair realmente desses conglomerados maiores que têm poder de capital para investimento, para partir para algo maior realmente de escala e a gente tornar isso uma realidade no nosso país. Muito interessante as respostas de vocês, né? E, lógico, concordo, né, plenamente. E acrescento um pouco também a questão dos incentivos, ou a questão assim de quem deve puxar isso, né, do ovo à galinha. De repente, talvez, né, o governo tenha uma função de pelo menos ser um catalisador, né, ou ser um corpo em que consiga chamar aí as empresas e também os brasileiros, né, porque na verdade a gente não tem que ouvir só a empresa, né, tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir todos os interessados, né, e daí talvez formular e partir por uma política bem interessante. Vou com uma pergunta aqui da plateia, do Carlos Braga Filho. Ele fala assim, o João Medeiros comentou sobre terras raras, porém não enxergo como possível o Ocidente concorrer com a tecnologia chinesa de fabricação de ímãs. Concorda ou não? E aí também eu provoco a Amanda, né? A questão da tecnologia é muito sensível, digamos assim, em toda essa cadeia, né? A BYD vindo montar bateria no Brasil, o governo chinês, entre aspas, permitiria isso? Como é que está essa questão da transferência da tecnologia? Então, primeiro, talvez o João, sobre essa questão das terras raras,
E quem quiser comentar também, por favor. A competição é realmente enorme, mas se a gente não investir em P&D, não investir em pesquisa, desenvolvimento, criatividade nossa aqui para fazer as coisas é enorme. A gente tem muita tecnologia aqui, a gente tem vários exemplos. Hoje o automóvel, quando a gente entrou na indústria, o automóvel era feito lá fora. Hoje o automóvel, a gente tem um polo aqui a 20 quilômetros daqui que faz automóvel do zero. Do zero. Não tem mais folha de papel em branco, né, para desenhar, é tudo no computador, mas praticamente ground zero, partindo das ideias, pesquisa de mercado. Então, daquela lista de carros que eu mostrei ali, 90% daqueles carros foram projetados aqui. Eu vou dar um outro exemplo. O Jeep Commander é o primeiro Jeep projetado fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil por engenheiros brasileiros. A picape Ram, a mesma coisa. Então, assim, se a gente não, como o Márcio estava dizendo, definir rotas tecnológicas estratégicas, em cima dessas rotas tecnológicas, a gente enxergar a cadeia de valor e investir, aí é uma ação governo, associações de classe, empresas, ou seja, é um movimento que precisa ter estratégico para que a gente possa ter as rotas tecnológicas produzidas aqui. Se a gente não fizer isso, isso não vai acontecer. Nós vamos ficar sempre escondido abaixo de alguma afirmação que é mais competitivo fazer lá fora. Tá certo? Tá? Então, assim, nós precisamos criar o motivo e trabalhar com a cadeia para que a gente possa viabilizar. P&D é uma etapa inicial desse processo. Respondendo sua pergunta, Márcio, com certeza, falo isso aí com muita propriedade, existiria sim o interesse do governo chinês, com as empresas chinesas, em investir nessa oportunidade aqui no Brasil. Só completo realmente, como os meninos colocaram, a necessidade do apoio governamental, a iniciativa governamental associada às pesquisas de desenvolvimento. Legal. Eu, na verdade, tenho 3 perguntas mais aqui. Eu estava vendo o tempo aqui, estava mostrando 4, mas disseram que fechou. Então, eu vou passar as perguntas para os participantes do painel e eles vão responder aqui pelo aplicativo. Agradeço aí a participação de todos vocês, agradeço a organização do evento e a gente também fica à disposição aí para discutir. E a XCMG falou que tem um shopping no stand deles, vocês estão todos convidados, não paga nada. Então tá bom, era isso, gente. Obrigado, tchau.